Bíblia e ciência em aliança ou muita ignorância? Quando nós falamos sobre esse tema que envolve fé, religião, Bíblia, conhecimento, ciência, progresso, surge toda uma discussão que parece assim entrar numa rota de colisão. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente pode entender que essas realidades estão numa espécie de ruptura, distanciamento, ou existe algum tipo de proximidade ou de aliança? Ou até mesmo um caminho um pouco diferente que outros tomam, dizendo, olha, tudo o que a ciência diz, no final a Bíblia vai confirmar, porque na verdade é o mesmo Deus que está escrevendo uma coisa de uma forma e de outra forma também. Ou será que até uma outra postura é aceitável e razoável, dizendo, olha, tanto que a Bíblia é verdadeira, porque você vai ver que a ciência confirma a Bíblia. Como é que a gente lida com essa confusão, com essa interrogação que abala a mente e, às vezes, o próprio coração? Em primeiro lugar, é muito importante a gente entender do que a gente está falando quando a gente fala a respeito da ciência. A ciência é a tentativa de compreensão, de estudar os fenômenos que estão à nossa volta a partir de uma metodologia construída a partir do uso da razão e com os métodos práticos específicos pertinentes a cada tipo de ciência. Desde Blaise Pascal, nas suas grandes considerações epistemológicas, ele bem que dizia, ele tentou fazer uma separação entre o que ele chamou de espírito geométrico e espírito de finura, l'esprit de finesse, como dizia em francês, tentando deixar claro que cada ciência tinha sua própria metodologia. Ou seja, quando eu vou falar a respeito da verdade em ciência, que tem a ver com a ideia de correspondência, uma coisa é trabalhar com ciências abstratas, por exemplo, com a matemática, que usa basicamente a lógica e o raciocínio, essencialmente isso. Eu não tenho provas, vamos dizer, empíricas, concretas da matemática pura. Outra coisa é quando eu tenho um tipo de ciência que envolve a realidade das ciências experimentais, como, por exemplo, ciências médicas, biológicas, ou até mesmo aquilo que envolve a química e a física. Aí o que eu tenho? Eu tenho uma hipótese, essa hipótese deve ser testada, e seguindo a metodologia adequada eu vou confirmar, né, se aquela, por exemplo, combinação química vai dar o resultado esperado a partir do tipo de ligação que se pode ter entre as diversas substâncias. Mas quando eu estou falando, por exemplo, sobre a verdade que eu vou aferir no direito, a verdade que eu vou aferir na comprovação histórica, não é o mesmo tipo de possibilidade de aferir o que é verdadeiro ou não. Então, nesse sentido, veja que quando a gente pensa em ciência, o que nós temos diante de nós? Nós temos o fenômeno. Nós temos aquilo que é o objeto a ser estudado. Nós temos essa realidade diante de mim daquilo que eu posso aferir como algo provado, comprovado, verdadeiro e que pode ser definido como uma realidade incontestável. Então, o que acontece? Tudo aquilo que eu chamo de ciência está relacionado, ou como comprovação científica, algum tipo de prova, está relacionado com a leitura que eu faço diante do fenômeno e eu apresento isso diante daqueles que acompanham esse meu raciocínio. Então, todo trabalho científico, no final das contas, é uma leitura. Aí você pode pensar, não, mas espera aí, não é simplesmente uma leitura. É claro que 2 mais 2 são 4 e ponto final. É verdade. Mas, quando a gente coloca a questão da ciência na prática, nós não temos sempre essa situação, digamos, de isenção. Nós temos hoje uma
problematização na discussão da verdade, na discussão daquilo que é uma comprovação, porque, claro, né, quando a gente fala em ciência, parte daquilo que envolve tem a ver com interpretação, tem a ver com ponto de partida, tem a ver com viés de um tipo ou de outro. Há coisas em que a ciência tem os seus limites. Por isso nós temos, por exemplo, muitas vezes uma conversa, um diálogo entre a ciência e a filosofia. E com um ponto de partida, às vezes filosófico, né, uma referência que eu adoto a priori, como nós dizemos, então eu vou construir uma perspectiva que eu vou chamar de científica, mas nem tudo aí é pura objetividade. Nem tudo aí é algo indiscutível. Se não fosse o caso, nós não teríamos, por exemplo, diferentes tentativas de explicação da história. Nós não teríamos diferentes tentativas ou métodos de abordar, por exemplo, a psicologia ou mesmo a antropologia. Em diversas áreas do conhecimento nós temos o que a gente chama de escolas de compreensão de um determinado fenômeno, especialmente quando ele se mostra mais complexo. Vale aqui lembrar das palavras muito interessantes de um grande filósofo, Henri Bergson, quando ele dizia que a realidade é esse fluxo contínuo que exige de nós algo que vai além da razão. Ele chamava isso de intuição intelectiva, né, já que a razão era visto como um ponto, né, entre essa intuição e aquilo que seria o nosso impulso mais básico e primitivo. Então, olhando para essa realidade, agora a gente pensa aí como é que a gente deve entender a Bíblia. Então vamos lá. A Bíblia é um documento antigo, no caso escrito em hebraico, aramaico e grego. É uma base, referência da tradição monoteísta, particularmente do contexto judaico-cristão. É considerado um documento diferenciado pelo seu papel nessa experiência do sagrado desde os tempos mais antigos como uma memória coletiva de uma experiência extraordinária que envolve o divino e o sagrado e que tem sido transmitida através da história. Quando olhamos para a Bíblia, você tem um texto, e esse texto tem muitos desafios. Quais são os desafios? Um desafio linguístico, porque são línguas antigas, com uma série de exigências de avaliação bastante peculiares e muitas vezes desafiantes. Nós temos um contexto cultural muito diferente, num cenário que nós não temos nada muito paralelo nos dias de hoje. Nós temos um cenário histórico distinto em cada livro, muito peculiar, que não está à nossa disposição. Nós temos um contexto geográfico que é essencial e fundamental para entender uma série de textos. Então nós temos todo um universo, uma pertinência que está por trás do texto bíblico que representa uma necessidade da gente fazer todo o esforço pelas ferramentas que nós temos de nos transportarmos para aquela realidade para entender com o máximo de objetividade o texto bíblico. Nesse sentido, veja que coisa interessante. Da mesma maneira que você tem um fenômeno que tem lá a sua realidade diante de nós e que nós temos a necessidade de ler, interpretar e tecer um discurso a respeito desse fenômeno, aí nós temos o que a gente pode dizer uma proposição científica ou pelo menos teórica. Da mesma maneira, quando você tem o texto bíblico, uma coisa é o texto bíblico, outra coisa é o que nós estamos entendendo a respeito desse texto. Aí nós temos a ferramenta muito fundamental que tem a ver com o que a gente chama de exegese e hermenêutica, ou seja, entendendo esses contextos, essas informações que podem ser aferidas e fazendo uma interpretação coerente, adequada, nós podemos razoavelmente tentar entender o que esse texto quis dizer quando ele foi escrito. Por que que nós temos um salmo como o Salmo 23? Por que que diz que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta? O que que é pastor? Por que que isso é importante nesse cenário? O que que é ter falta ou não nesse ambiente? Por que que Deus é comparado com um pastor de ovelha? De onde veio isso? Quando a gente compreende isso, nós podemos
interpretar e entender esse texto. Uma vez que a gente entendeu esse texto, aí a gente monta toda a compreensão sobre esses textos e constrói o que a gente chama de uma teologia, de uma interpretação de fé que direciona a comunidade da fé. Então você viu como o caminho ele é desafiante, tanto do ponto de vista da ciência, como do ponto de vista da fé, da Bíblia, da teologia, e aí é que a gente chega a um bom entendimento do assunto. O que nós temos aqui é um entendimento da Bíblia, e aqui nós temos um entendimento dos fenômenos da ciência. Então, no final das contas, o mundo de Deus e o mundo que envolve a revelação de Deus não estão em choque, em contradição. Agora, o que os seres humanos, quando olham para o mundo criado por Deus, e o que eles entendem quando leem o texto sagrado, esses discursos podem e muitas vezes vão entrar em conflito. Mas pensando sobre isso, no meu entendimento, depois de gastar anos da minha vida estudando esses assuntos com bastante atenção, parece que muita coisa que é apresentada como um grande conflito entre a Bíblia e a ciência, na verdade, essa situação de aparente distanciamento de aliança, em muitos casos, pode ser um problema de ignorância. Por quê? Então vamos lá, preste atenção. Um indivíduo, para te dar um exemplo, chega para mim e diz, olha, eu estou lendo os 4 evangelhos aqui e eu estou vendo que o relato a respeito de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e até João é um pouco diferente. Então você vai ver que como os relatos não são iguais, então com certeza esses documentos aqui não são verdadeiros. Que tipo de avaliação ele está fazendo? Ele está fazendo uma avaliação fria, objetiva, tentando dizer que para algo para ser verdadeiro tem que ser contado do mesmo jeito, como se fosse uma tentativa de prova de matemática para uma situação que envolve um documento que tem outro perfil. E veja bem, se eu chamar alguém especialista da área de direito e falar para ele, olha, aqui teve um acidente e nós tivemos 4 pessoas que estão contando o que viram no acidente. Se os 4 chegarem para o indivíduo da delegacia, para aquele especialista jurídico e forem dizer para ele as mesmas palavras, exatamente tudo igualzinho, aquele homem vai ficar desconfiado dizendo, olha, esse negócio não é autêntico. Não é possível que os 4 tenham exatamente a mesma história. Se eles estão falando a mesma coisa, é que eles combinaram. Esse relato deles é ilegítimo. Você percebe? A prova jurídica não é a mesma coisa que uma prova matemática. Então, a autenticidade dos evangelhos se vê exatamente nas suas diferenças. Por quê? Porque a gente vai ver que Mateus, quando escreve, não copiou de Lucas. E Lucas, quando escreve, não copiou de João. Cada um deu o seu relato. Esses relatos, eles têm o essencial muito claros e têm a sua peculiaridade a partir do olhar específico do evangelista. Então, aquilo que parecia ser um problema, no fundo, é uma solução. E da mesma maneira, quando a gente entende a cultura do mundo bíblico, a razão de ser daquele texto, porque está ali, a gente entende o papel de certos elementos naquele cenário, nós vamos ter uma outra perspectiva de avaliação. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar coisas que fazem sentido onde a Bíblia encontra de perto a ciência. Se a Bíblia está dizendo, por exemplo, que Jesus chegou no lugar chamado Jericó e de lá ele foi para Galileia, não é possível que Jericó e Galileia não existam. Isso está confirmado pelo texto, pela história, pela geografia. Há uma série de elementos que estão ali, muito claramente entrelaçados, mas há coisas que, preste atenção, que não são papel da ciência e outras que não são papel da Bíblia. Então, quando alguém lê o texto bíblico tentando achar provas científicas, detalhes de percepções modernas da astrofísica, da biologia molecular e tenta, de alguma maneira, localizar isso no texto como se isso fosse comprovar a veracidade do texto, surge uma coisa muito complicada, né? Porque parece que o texto só tem valor se a ciência assinar embaixo e dizer que esse texto faz sentido. E o mesmo raciocínio de outras pessoas é ver o mundo científico e dizer, não, olha, como eu não encontrei aqui
na ciência aquilo que a Bíblia está dizendo, essa ciência é ilegítima. Veja, a verdade bíblica nunca teve a intenção de ser uma verdade exaustiva. Ela nunca quis explicar tudo a respeito do universo. Ela quis nos trazer a revelação importante de Deus para a nossa vida. Portanto, quando a gente for estudar Bíblia e ciência, e for fazer isso com atenção e confiança, é muito importante estabelecer a devida aliança. Deixe a ciência ser ciência, trabalhar com seus métodos, com objetividade, sem que ela seja interferida por elementos que não são pertinentes à sua realidade. E deixe o texto bíblico falar a partir da sua realidade, entendido no seu contexto, sem que ele seja controlado com uma outra proposta de um saber que não é pertinente. Quando nós observarmos, aí vamos poder estabelecer as conexões. Há algumas coisas onde haverá uma relação de proximidade. Outras coisas certamente não têm pertinência e não fazem qualquer diferença, porque elas estão falando de saberes distintos que precisam ser colocados cada um no seu lugar, né? Aliás, a ciência faz isso. Ela olha para a realidade, estuda e explica, né, como as coisas funcionam. E quando a gente olha para a Bíblia, ela não tem intenção de explicar como as coisas são e como elas funcionam, mas por que elas estão aqui, qual é a sua função diante do sagrado. São saberes complementares e que não têm uma relação de distanciamento e de ruptura. Portanto, quando você ouvir que alguém está dizendo que a Bíblia e a ciência estão numa relação de ruptura, de aliança, muitas vezes o problema é ou de Bíblia, ou de ciência, ou dos dois, ignorância.